A graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que com a sua casa, com a sua vida, sejam tudo debaixo da vontade do Pai, da soberania dEle, porque Ele tem controle de todas as coisas, tem controle da minha vida, da sua vida. Eu venho nesse momento, de gratidão a Deus, porque nós acordamos, nós estamos vivos, podemos respirar, podemos chorar, sorrir, cantar, falar, Isso é um dom, é uma dádiva de Deus, Eu quero compartilhar com você nesse momento uma palavra que se encontra em Coríntios 15, versículo 55, que diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Esse texto se encontra em 1 Coríntios 15, do 55 ao 58. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida através de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus nos trouxe a vitória. E Paulo nos ensina que nós devemos nos manter inabaláveis, sabendo que a nossa obra não é em vão, que nós devemos nos manter firmes no Senhor, porque nós sabemos que é dele que vem a nossa provisão, o nosso socorro. Nós temos vivido momentos tão difíceis, mas momentos também tão preciosos, de podermos compartilhar da palavra de Deus, de entender que ainda que o salário do pecado seja a morte, ainda que morramos nessa vida, viveremos na eternidade com Cristo. São escolhas, são sementes e são princípios estabelecidos pelo Senhor. O homem pecou e destinado foi à morte. Mas Jesus veio, se entregou por mim e por você e nos destinou à vida. E o que você escolhe? Viver a morte ou viver a vida? Cristo ou o mundo? Nós temos duas opções. Nós podemos olhar para as circunstâncias, sentarmos e deixar que elas nos paralisem. Ou nós podemos olhar para as circunstâncias, pelas situações que nós temos vivido, e levar os nossos olhos para o monte, olhar para Cristo, perseverar na fé e viver o sobrenatural de Deus. Tudo depende de uma escolha. Tudo depende da sua posição. Quando Paulo diz aqui na carta de Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. O que é ser inabalável? É não se deixar vencer pelas circunstâncias. É não deixar que o medo gere em você uma paralisação. No mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo. E ter bom ânimo é nos manter inabaláveis na presença de Deus, porque nada é em vão. Tudo que nós passamos tem um propósito estabelecido por Deus de aprendizado. O que você tem aprendido nessa quarentena? O que você tem feito nessa quarentena? Quais os frutos que você vai colher depois que passar essa quarentena? Qual é a semente que você tem semeado? Você tem estudado a palavra? Você tem orado? Ou você se tem sentado na frente da TV e tem comido as migalhas que a mídia tem mandado para você? Ou então você tem sentado na Netflix, à frente das pegadas da Netflix, tem assistido todos os filmes que saíram agora do momento? O que vocês têm se alimentado?
Lá em Romanos 8:38 diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode te separar do Senhor. Nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Mas tudo em nossa vida, amados e amadas, depende das nossas escolhas. Depende até que ponto nós escolhemos viver uma vida com o Senhor, até que ponto nós escolhemos obedecer a sua palavra. Nesse dia de hoje, que a gente possa pegar esses textos aqui falados como uma reflexão. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? A morte, ela foi vencida por Jesus na cruz. Creia, dias melhores virão. E colheitas também. Então comece a semear agora, porque é tempo de sementes. É tempo de plantar. É tempo de plantar no reino. É tempo de plantar na vida, para que possamos colher os frutos abundantes que o Senhor tem como promessa na nossa vida. Fiquem com Deus, que a paz do Senhor Jesus o abençoe cada um, o seu lar, a sua casa, e que haja a provisão do Pai em todas as suas necessidades. Em nome de Jesus.